dia que as pessoas conhecerem gente que morre, elas vão tomar consciência da pandemia. Não. Continuar saindo, vou continuar indo pro bar e vou continuar, sei lá, fazendo o quê. O povo estava fazendo... Ó, o povo do basquete estava fazendo racha clandestino, cara, de Caralho, basquete. velho. Cara, eu olhava assim e falei, gente, eu não acredito que vocês estão fazendo esse bagulho, mano. Honestamente, eu não tô acreditando, mano. Sim, sério. Tem um brother meu que o trampo dele, um dos principais trampos dele é fazer batalha de rap. Ele conseguiu organizar a batalha de rap online, velho. E a galera fazendo batalha clandestina. O Aldeia tava fazendo. O Aldeia, o Mamute do Aldeia. Então. Fazendo batalha. Tem o contato também. Puta, cara espetacular. Se vocês quiserem, grande amigo meu, brother mesmo. Eu passo contato sem problema. Cara, mano, organizando. O que você tá rindo? Porque o Joy vai ter o Joy deve estar ali com tremendo. Eu também sou do hip hop, mas o Joy curte mais. Olha o Joy como que tá. Já mandei até mensagem no WhatsApp aí. O Joy mandou aqui no WhatsApp. Carai, chegamos na aldeia, ô Jesus! Então, não, eu conheço a galera que organiza. Cadê? Não vai dar pra ver, droga. Mas, calma que você vai entender minha risada mais pra frente, mas outra coisa ainda. Não, tudo bem. Organizando uma aldeia online, cara. Fazendo batalha de rap online, tá ligado? E eles fizeram uma estrutura muito legal. Muito foda, muito foda. Então, assim, isso que me incomoda, mano. A gente tá falando de um negócio que é feito pra ser presencial. Foi pensado presencial. E os caras iam ter uma batalha presencial na hora que tava liberando tudo. Iam, exatamente isso. E, cara, eles conseguiram bolar um jeito de fazer isso online. Num puta de um trampo lindo dos caras. Eu sou apaixonado pelo trampo dos caras também. Eu acho os caras brilhantes de várias maneiras. E mesmo assim tem gente saindo de casa e sei lá fazendo o que, né, velho? Então... E aí o que me fode é isso, assim, a desculpa é, não, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Tá morrendo 3 mil pessoas e o que importa é a sua fucking saúde mental, né, cara? Então... Ok, tem gente que tá tendo, tipo... Tá entrando em colapso aí, eu conheço algumas pessoas. O que eu acho, Emílio? Eu tenho uma opinião que ela quase... vai pra opinião errada. Ela quase. Eu acho que o futebol é essencial acontecer. Eu acho que alguns outros entretenimentos, mas não tô falando dos presenciais de ter lá público, etc. Eu não acho que esses são. Mas, por exemplo, futebol, os esportes no geral, assim, competições mesmo profissionais, eu acho que elas são necessárias pra gente. Tanto é que eu tive esse impacto quando acabou o Big Brother, ano passado. Eu fiquei, gente, o que eu vou fazer da minha cabeça? Foi a gente começar o podcast. Sim. Eu falei, gente, eu não tenho o que fazer. Não tá tendo conteúdo de nada que eu goste. Quando voltou a NBA na bolha, eu falei, ufa. Voltou um respiro. Quando voltou o futebol, tudo bem que foi uma bosta, mas ufa, respiro, tá ligado? Ok. Eu consigo... Eu tenho uma dualidade na minha cabeça se tá certo ou não. Não é pros atletas, porque a gente já viu aí que os atletas estão passando bem por essa pandemia. O atleta mesmo, de alto rendimento, tá? Sim. Da pessoa ali. Mas eu fico naquela assim, e o pessoal do staff que tá trabalhando, entendeu? Tipo, mas ok. É uma organização de guerra também, pra ninguém pegar também. Acho que você citou o melhor exemplo quando a gente fala de esporte, que foi a bolha da NBA, que inclusive vai ser modelo pra Olimpíada que vai ter em Tóquio daqui a alguns meses. Que você cria uma bolha gigante, literalmente uma bolha. Na NBA a cozinha era feita fora, os garçons não entravam pra entregar a comida. Exato. NFL a mesma coisa. Como que os caras fazem? Se você tivesse contato externo, era tudo monitorado. Tudo monitorado. Gente que ficou lá 15 dias sem jogar, porque saiu por qualquer razão. NFL a mesma coisa, cara. Teste 2 vezes por dia. O que me ferra quando você fala... E aí não você falando, mas o que me ferra quando a gente fala de futebol brasileiro é que, cara... Jogadores do Corinthians, que é o meu time, 19 jogadores ficaram doentes na mesma quinzena, velho. Os caras não têm disciplina nenhuma. E os times não criam essa disciplina. Então, assim, eu sou favorável. A gente precisa lembrar de viver. Isso não justifica você ir tomar chopp com 50 pessoas numa balada. Exato. Esse é o ponto, tá ligado? Então, assim, eu gosto de viver, eu gosto dos meus amigos, gosto de receber pessoas na minha casa, sinto muita falta disso.
Só que eu tenho que entender que a galera tem que trabalhar, tem que isso, tem que ter aquilo. Agora, cara, se você tá indo pra balada clandestina, sábado à noite, por causa da sua saúde mental, você é um cuzão. É isso. Não tem o que falar, não tem outra pessoa pra te definir. Você quer cuidar da sua saúde mental, vai dar uma caminhada em volta do seu bairro, tá ligado? Vai, sei lá, fazer o quê? Mas nesse momento a gente deveria estar isolado em casa. E aí, voltando ao que você falou, a culpa é do presidente, a culpa é do genocida, a culpa é dos governadores, a culpa é dos governadores, a culpa é do poder público? E a culpa também é do povo que não tem noção de coletividade. A gente não tem noção de fazer o bem para todo mundo. E isso é uma coisa que sempre faltou no brasileiro, e não é complexo de vira-lata isso. Sim. Falta no mundo inteiro, na verdade, mas a gente tem um pouquinho mais isso, e a gente é muito preocupado com o nosso umbigo. Então a gente precisaria se preocupar mais com o que está acontecendo no nosso país. A gente está há 1 ano e meio em pandemia, velho. Morreram 500 mil pessoas nesse país e a gente está tratando como se fosse uma coisa normal. Eu estava tendo uma conversa com uma cardiologista hoje. Doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo. Esse primeiro trimestre no Brasil foi a primeira vez na história que teve uma outra doença que matou mais que doença cardíaca. E o nome dessa doença é Covid, que é uma doença evitável, tá ligado? É uma doença que você podia evitar. Esse é o ponto. Cara, uma coisa que eu tenho também, não tenho uma opinião formada com relação ao lockdown, tá ligado? Uhum. Mas uma opinião formada que eu tenho é com relação à prevenção. Sim. Entendeu? A gente pode muito discutir lockdown aí, se é o melhor. Não, funciona, porque está todo mundo na sua casinha, funciona e não. Eu creio que não é uma matemática que não tem funciona. como dar errado. Tá ligado? É matemática direta, 1 mais 1 igual a 2. A gente não pode discutir se é o melhor modelo ou não, baseado em todas as questões sociais, etc. Ok. Tá. Então, assim, mas a prevenção, ela diminui o risco. E isso daí, cara, é que nem quando falaram assim, eu tava vendo uma vez no Uber, nas poucas vezes que saí pra ir no mercado, o cara falou assim, não sei se eu vou tomar essa vacina aí, porque só tem tantos % de proteção. Eu falei, filho, a gente tá com 0% de proteção. Se me dá uma vacina que tem 1%... É 1%. É 1%. Não, o exemplo disso é quando eu tava conversando de novo, numa outra conversa com uma especialista em vacinas, e ela falou que daquele paralelo que a galera fez com passaporte, não sei se vocês chegaram a ouvir. Passaporte? Não, passaporte não, com paraquedas, desculpa, tô pensando em passaporte por uma outra coisa, paraquedas, não sei se vocês chegaram a ouvir. O quê? Que assim, você pularia do avião que tem com paraquedas que tem 50% de chance de te salvar? Mas e aí a frase... Então, a frase tem que ter complementada. O avião tá caindo, então sim, eu pularia. Sim. Sim, é melhor com do que sem. Apesar de não ser só isso, a vacina é mais complexa do que isso, então quando você fala de internação ela melhora, mas cara, se o avião tá caindo, eu prefiro eu prefiro pular do paraquedas com isso. E aí quando você fala de casos graves, essa porcentagem vai aumentando cada vez mais, então dá pra perceber em São Paulo, por exemplo, a queda do número de casos de Covid de internação em idosos acima de 70 anos. Por quê? Porque a população que tá vacinada caiu 90% no número de internações. Então é inegável que isso tem um efeito muito positivo. E agora, o mais incrível, o que é? Quem tá agora internado, os que estavam curtindo isso. Mas é justamente por isso. Então você tem uma inversão. Agora você tem o aumento das pessoas com 30, 40 anos internado, 20 anos internada, porque os velhos não estão ficando mais doentes a um ponto de... As pessoas mais velhas não estão ficando doentes ao ponto de serem internadas, e aí agora a molecada que tá na rua achando que é super-homem é quem tá se ferrando e sendo internado agora mesmo. Mas teve uma parada, né? Teve uma questão social nisso da Covid que eu vi, que eu achei muito interessante, que foi assim, na hora que a gente não teve o primeiro boom, assim, ao contrário de outros países, foi porque eram os mais pobres, tendo que sair só pra trabalhar, a galera da periferia que tava ainda meio assim, tipo... Mas ia num rolê ou outro, mas como a lei funciona nesses lugares, tava todo mundo... Sim. A polícia tava indo lá e fechando. Opa. E eu vi que foi quando as classes mais altas começaram, mais responsáveis, começaram a ir pra rolê, etc. Foi a hora que ferrou tudo, Segunda tá ligado? onda, é isso mesmo. Porque não tiveram o menor cuidado e o povo não vai lá fechar a balada do Zico. E aí, só retomando um tema que você falou que acho que é muito importante a gente frisar, é que no Brasil, em 1 ano e 3 meses, 4 meses de pandemia, nunca existiu lockdown. O que a gente tem é esse sistema de isolamento frouxo que foi criado. Então,
lockdown do jeito que se critica no Brasil, que nunca aconteceu, nunca vai funcionar, porque não dá pra gente ficar 1 ano e meio trancado dentro de casa. Não foi? Oi? Só em Araraquara que aconteceu alguma coisa então, com isso, o grande exemplo de lockdown que a gente tem no Brasil é que Araraquara, a terceira onda começou antes, eles explodiram em número de casos, e aí o prefeito falou, lockdown, 15 dias. E aí o que é lockdown? Lockdown é o que a Nova Zelândia faz. Você é proibido de sair da sua casa. A Itália fez isso. A Itália fez isso lá a Espanha fez lá no topo da pandemia, lá atrás, quando a gente chorava por causa dos italianos. Eles estavam proibidos de sair de casa. Você tem uma lei que diz que você não pode sair de casa. E não é assim, eu posso ir no mercado. Não, você não pode sair da sua casa. As pessoas vão levar as coisas na sua casa. Isso. Uma amiga minha, ela mora na Itália. Ela mostrou quando teve um afrouxamento que ela podia ir no mercado, ela me mostrou, fazia um vídeo assim pra mim mostrando. Era todo mundo fazendo uma fila fora do mercado. Quando você entrava, você ia com uma funcionária do mercado, a funcionária de máscara, luva, tudo, ela pegava o que você queria, colocava no carrinho, entendeu? Você só usava a sua mão na hora que você ia pagar. E era um por vez. Cara, por que isso é importante? Aí por que a gente sabe que lockdown funciona? Porque você tem uma curva crescente, você tranca as pessoas 15 dias em casa, de verdade, Nova York fez isso, e aí a curva despenca. E aí você espera, você leva uma vida, entre aspas, gigantes, normal, ainda com isolamento social, ainda com o mínimo de mobilidade, mas com as pessoas podendo sair, tal. Aí a curva começa a crescer de novo. Aí você faz o quê? Tranca todo mundo em casa. Por que isso funciona? Porque você quebra a transmissão. Por que a Nova Zelândia tem show com 50 mil pessoas? Porque a última vez que surgiram 3 casos em uma cidade na Nova Zelândia, eles fecharam a cidade por 10 dias. Que é desse jeito que você controla uma doença dessa. E é desde outubro, né, que não tem mais nada lá, né? Não tem mais nada, o número de casos... E aí quando surge 2 casos, eles fecham tudo, tranca todo mundo em casa, faz exame em todo mundo, traqueia quem tá doente, separa essas pessoas, cuida dessas pessoas, e daí depois quando passa o surto de 3 pessoas, a gente tá falando de 3 pessoas doentes, não 3 pessoas mortas. A gente tá falando de 3 pessoas que têm o vírus. Aqui no Brasil nós temos 2.500 mortos, certo? Então e aí falando do outro, quando o Dória não faz as medidas corretas, apesar dele ter investido em vacina... O Dória tem horário pro vírus. Ele tem horário pro vírus. Por quê? Porque ele respeita a ciência de um lado e não respeita do outro. Então, é nesse buraco que a gente